Mega, ministrações e explicações de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 3, do 16 ao 24. O tema de hoje é sentença para Adão e Eva e as túnicas de pele. É o estudo número 16. Não se importe porque nós estamos um pouco nos delongando, porque esses primeiros capítulos são muito intensos, cheios de detalhes, e a gente quer poder passar o melhor para você, mas adiante nós vamos poder meditar de capítulos em capítulos e nós vamos adiantar um pouco mais. Mas por enquanto, esse capítulo ele é muito especial. Nós tivemos que dividir em 3 partes, porque é o capítulo da queda do ser humano, a queda da humanidade, do pecado original. Esse capítulo gerou uma teologia específica, chamada armatiologia, que é a teologia do pecado. Então, do verso 16 em diante, nós vamos ver as sentenças que Deus vai liberar, vai proferir para a mulher e para o homem. Vimos no estudo anterior que Deus liberou uma maldição para Nahash, a serpente, né? Então, olha como é diferente a relação de Deus com Adão e Eva e com a serpente. Quando Deus viu que eles tinham pecado, Deus fez perguntas. Fez 3 perguntas para Adão, uma pergunta para Eva. Mas diante da Nahash, da serpente enganadora, ele já liberou uma maldição. E, enquanto isso, ele não liberou maldições para o homem e a mulher, mas ele liberou sentenças, castigo, lição, para que eles pudessem aprender por causa daquela situação da desobediência. Então, no verso 16, nós vemos esta sentença sobre a mulher, que diz: multiplicarei com o crescer das tuas dores o teu gemido, com dores parirás filho, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Nós vemos uma controvérsia aqui, porque por causa dessa expressão multiplicar, muita gente já diz assim: com certeza ela já tinha tido filho, porque ninguém multiplica do nada, então Deus não ia multiplicar do nada. Mas essa palavra multiplicar, ela pode ser comparada mais ou menos assim e substituída pela palavra aumentar. Não existe controvérsia nisso. Então o texto deixa aberto essa questão de multiplicar as dores ou aumentar as dores do que haveria de ser, não é? Depois Deus vai liberar a sentença sobre o homem, não é? E é interessante, quando Deus vai falar com a mulher, ele chama ela de Ish. Ela ainda não tinha o nome de Eva. E quando Deus vai falar com o homem, ele não chama ele de Ish, Eva, Isha. Deus chama Eva de Isha. Mas quando vai falar sobre o homem, ele não chama ele de Ish, mas chama de Adão, pelo nome dele. Assim, eu te dei esse nome, é através desse nome que eu vou te dar uma sentença. Sabe assim, quando o pai está zangado com o filho, e ele não chama o filho pelo apelido, chama Ricardo, ele não vai chamar de Rick. Então Deus vai chamar Adão, não assim homem, humanidade, de um modo geral, vai dizer Adão. É esse o sentido aqui que traz. Para a mulher que ainda não tinha o nome de Eva e Deus não tinha proferido a ordenança de não comer para ela, ela ainda não tinha sido criada, Deus proferiu para Adão. Então Deus vem falar mais veemente e chama Adão pelo próprio nome. É interessante essa menção de Deus. E ele diz: por causa de Adão, a dama vai ser amaldiçoada. Ele vai fazer um trocadilho com a terra, porque ele não amaldiçoa Adão, mas ele amaldiçoa a terra. Então Deus está dizendo aqui no original: por causa de Adão, a dama, a terra vai ser amaldiçoada. Aqui a palavra ideal não seria exatamente solo, apesar do texto nessa Bíblia, nessa tradução, fala solo, mas por causa de Adão, a dama será amaldiçoada. É um trocadilho que Deus faz aqui, porque eu já tenho falado nos outros vídeos, irmãos. O hebraico ele vai trazer a etimologia das palavras e vai dar uma ideia de familiaridade. Assim como a terra é Eretz e a árvore é Etz. Assim como os céus, Rachamaim, e as águas Maim. Então o homem é a dama, a terra é a dama e o homem é Adão. Dá para entender essa ligação? Existe uma familiaridade que mostra uma harmonia no design inteligente de Deus, e isso é maravilhoso. Então Deus amaldiçoou a terra, a Adama, porque Adão falhou. E depois
Nesse terceiro momento aqui, no verso 18, nós vamos ver que ele vai mudar, alterar a dieta do homem, ele vai comer erva do campo. Você vai ver que nos outros versos anteriores, no verso, capítulo 2, verso 9, Deus deu de todo o fruto da árvore. Agora o homem vai comer também, além dos frutos da árvore, fora do Éden, ele vai comer erva do campo. Então, o que significa que ele vai ter que cultivar, né? Ele vai ter que cultivar. Depois vai dizer no verso 19 sobre a questão da morte. É determinada essa figura que se torna até uma personalidade ao longo da Bíblia. A morte vai ser liberada, porque Deus falou e ele cumpre a sua palavra. Ele disse no capítulo 2 anterior: no dia que comeres da árvore que eu proibi, você morrerá. Então aí a morte é determinada, não é? E nós vamos perceber aqui, interessante, a ligação da maldição da serpente com a sentença de Adão. Ou seja, a maldição da serpente é comer pó, não é? Comer pó. E a sentença de Adão é que ele ia morrer e ele ia voltar ao pó. Ou seja, a serpente ia usar o homem como alimento, a fraqueza do homem, o pecado do homem, não é? Ia tirar vantagem, ia dar uma legalidade para a morte. Assim como Deus fala aqui: com o suor do teu rosto comerás pão, até que voltes à Adama, porque delas foste tomado, então você é Adão, seu nome foi tirado da terra e da terra você vai voltar, ao pó voltarás, não é? Então, é interessante aqui essa expressão, não é, que traz a questão do pó, que é a mesma expressão usada para que a semente se alimente do pó. Há essa ligação, não é? Então a palavra também do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então olha como pecado e morte estão ligadas, né? Pecado liberado por Satanás, desencadeado em Satanás, na serpente, e a morte como consequência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós avançamos aqui e percebemos no verso 20 que parece que Adão vai trazer um assunto que não tem nada a ver, porque a gente lê de carreirinha, quando termina o verso 19, que Deus já liberou a sentença de Eva e a sentença de Adão, o texto vai falar sobre quando Adão colocou o nome Eva. Olha, e chamou Adão o nome da sua mulher Rava, porquanto ela viria a ser mãe de todo vivente. E Adonai Elohim fez túnicas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. É muito interessante e inteligente aqui a gente meditar nesse verso com duas bases importantes de revelação. Número 1, Deus acaba de dar a sentença para Adão e Eva e parece que ao cabo de dias, Adão resolve colocar o nome dessa Isha, que é varoa, esposa, mulher, colocar um nome próprio nela, como ele colocou o nome dos animais, não é? Já era a prática dele observar, não é? E colocar o nome, foi assim que Deus encaminhou Adão. E Adão vai colocar o nome de Eva, Rava, não é? Vivente, não é? Ou vida, não é? Então, o que é que lhe parece? Logo após o verso 20, que é esse verso que ele coloca o nome de Eva, o texto vai narrar sobre a questão da árvore da vida, o cuidado de Deus para que Adão não coma da árvore da vida. Parece que não tem nenhuma ligação, mas tem uma ligação íntima, porque quando Adão menciona Eva, Ravá, vivente, ele está usando a mesma expressão, uma expressão correlata de árvore da vida, não é? No original, a palavra árvore da vida é muito interessante. Me'et, árvore, Rachaim, não é? Ou melhor, Rahaim, né? Me'et Rahaim, ou seja, árvore de viventes, ou árvore das vidas, no plural, não é árvore da vida, mas nós temos aqui um plural, ou árvore de vivente, ou árvore das vidas, não árvore da vida. Então, nessa expressão, nessa raiz da palavra também, conecta com o nome de Eva, não é? Que é Rava, né? Então, a Rava é vivente, vida,
ligada ao nome da árvore da vida. E logo depois, Deus vai cuidar para que Adão não coma da árvore da vida. É como se no nome, quando Adão dá essa nomenclatura para Eva, vida, é como se ele estivesse de olho na árvore da vida. Bem, como nós nos empobrecemos agora com o pecado, e agora eu vou ter que trabalhar do suor do meu rosto, eu vou comer da árvore da vida, Deus determinou meu tempo de vida, eu vou morrer, então eu vou comer da árvore da vida. É como se Adão, quando coloca o nome de Eva, ele está liberando ali implicitamente o projeto dele. Qual o próximo passo dele? Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, receberam sentenças que iam morrer, então vamos comer da árvore da vida. Quando ele coloca o nome de Eva, é como se ele está determinando ali o próximo passo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, logo depois desse momento que Adão coloca o nome de Eva, e você ficava pensando, não vejo a conexão, não é? Hoje você entende que logo depois Deus diz assim no verso 22, né? Verso 21, e Adonai Elohim fez túnicas de peles para Adão e sua mulher. Por que logo depois que Adão coloca o nome de Eva, Deus faz túnicas? Porque Deus não fez túnicas logo antes dele colocar o nome, quando ele estava dando a sentença? Porque ele percebe que Adão está se preparando para comer da árvore da vida, tem esse intento. Então Deus vai preparar também para ele sair. Mas como Deus os ama, Deus não vai expulsá-los de qualquer maneira. Deus vai fazer um ketonete, ou katonot. O katonot é exatamente túnica, é a palavra para túnica, é diferente de avental que eles fizeram com as peles, com as folhas de figueira. Deus vai fazer uma túnica. Você já olhou ao longo da palavra, quando um pai faz uma túnica para um filho? É muito amor. Túnicas coloridas, como a Davi fez para Tamar e como Jacó fez para José. Então, essa túnica representa o amor de Deus. Eu vou expulsá-los porque eles querem comer da vida, mas eu vou colocar esse katonot. Ele significa túnica no sentido de proteção, armadura, não é? Então, eles vão sair daqui, mas eu vou colocar a minha proteção. Túnicas de peles, não é? Não é mais a expressão hebraica para pele de luz, não é? Luz, or. E para pele de carne também, or. Então nós vemos aqui que, assim como eles pecaram, nós vimos nas aulas anteriores, quando eles pecaram, eles perderam aquela pele de luz, aquela proteção, or. Então agora Deus vai colocar uma veste, uma túnica de pele, que não é mais a pele de luz, mas o que Deus faz não é descartável. O que Deus faz é algo maravilhoso, permanente. Então, quando Deus coloca aquelas vestes são especiais. Mas na frente nós vamos ver a importância dessas vestes. Aquelas vestes ali, elas são especiais. São vestes que Deus fez de pele, mas são especiais. Também não é correto, como muitos já fizemos, eu já fiz e muitos pastores já fizeram, para dizer, associar, forçar o texto, dizer que aquelas peles é pele de cordeiro e está representando Jesus. Porque ali não determina que animal Deus fez a pele. São peles que Deus fez. É uma túnica certamente sobrenatural, especial, porque foi feito pelas mãos de Deus, mas não determina o texto qual é o animal que fez, não é? Mas de toda sorte, essas túnicas representam o amor de Deus, a proteção de Deus para com o homem e a mulher, e sim pode representar a cobertura de Cristo, não é? Então, Deus vai logo expulsar eles para que eles não tenham acesso à árvore da vida, já que Adão colocou o nome da esposa vida ou vivente, não é? E aí o texto vai dizer que Deus coloca os querubins, que não determina, muitas pessoas já pregaram, falaram dizendo que são 2 querubins, não determina a quantidade de querubins, mas diz que eles têm espadas flamejantes, não é? Espadas inflamadas para guardar o Éden. O Éden já era, né, o paraíso do Éden já era ao Oriente, e eles foram expulsos também ao Oriente, não é? Então o amor de Deus foi tanto para que eles não já comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, pecaram para não comerem da árvore da vida e ficar eternamente pecando. Então Deus os expulsa, mas Deus já tinha liberado a palavra profética de Jesus Cristo em Gênesis 3,15, que vimos no estudo anterior. Mesmo com o trabalho árduo, eles estavam com aquelas túnicas que Deus fez, e Deus estava em todo o tempo ali
guardando e protegendo eles, não é? Que realmente a pessoa de Jesus Cristo venha se manifestar a nós através desta figura máxima que Jesus, no Gênesis, ele aparece aqui no paraíso do Éden como a árvore da vida. A figura para Jesus é a árvore da vida. Não tem figura ainda de cordeiro aqui nesse momento, não é? Na saga de Caim e Abel, sim, mas aqui ainda é a árvore da vida. E que a árvore da vida que não foi permitida que Adão comesse no passado, que nos seja acessada, não é? Na presença, na segunda vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus ele sobe ao monte e ele é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, quando ele fica com o rosto brilhando e o seu corpo brilhando, ele está ali como se estivesse dizendo: eu estou restituindo para vocês a pele, o meu corpo de luz que Adão perdeu pelo pecado. O Senhor Jesus é sempre nosso modelo maior. Que Deus nos abençoe e que nós possamos dar seguimento aqui no Mega. Shalom.